Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo tranquilo. Bom, ontem a gente bateu um papo, falamos a respeito do lançamento aí do emulador Vita 3K, o emulador de PS Vita para celulares Android. Esse emulador já tem um certo tempo que funciona para Windows também. Esse é um vídeo que eu vou dizer assim que é um vídeo, uma espécie de uma atualização de um vídeo que eu fiz ano passado, né? Eu pretendo fazer todos os anos enquanto eu ainda estiver com o Vita. Não sei até quando, eu tô querendo vender, eu tenho 3, né? Tô querendo vender um. Então, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo pra gente ver se ainda vale a pena ter o PS Vita em 2023. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é justamente essa questão do lançamento do Vita 3K, né? Eu vou até ir ligando o meu aqui enquanto a gente vai conversando. O Vita 3K, para mim, foi uma das maiores surpresas, um dos maiores acontecimentos aí de 2023. Eu aguardei muito um emulador para o PS Vita. Eu era um entusiasta, talvez um dos poucos que falava sobre isso, mesmo o meu canal sendo pequeno, né? Eu sempre batia nessa tecla, porque o PS Vita, para mim, foi o melhor portátil de disparado, assim, né? Lógico que eu sempre costumo dizer que o PS Vita foi o último dos portáteis, na minha opinião. Eu sei que, obviamente, tem o 3DS, o New 3DS, mas como eu fiz, inclusive o link vai estar aqui na descrição, eu fiz um comparativo entre os dois, eu também tenho um 3DS, então eu fiz um comparativo na época entre os dois para tentar chegar num consenso. Esse consenso a gente nunca vai alcançar plenamente, porque cada um tem o seu gosto, a sua preferência, então a gente nunca vai conseguir casar ali. Na dúvida tem os dois, claro, né? Óbvio, se você puder, se esforça um pouquinho. Então hoje, claro, evidente, muito tem a ver no cenário do Vita atualmente com relação ao Vita 3K, né? Então não tem como a gente fugir disso. Eu mesmo sou um dos defensores de que o preço vai cair, já caiu. Muita gente continua falando, tá caro, tá caro. Isso se a gente for levar em consideração alguns portáteis chineses, em especial o RG505, que é um portátil chinês bem interessante, com uma configuração bem bacana, que roda PlayStation 2, pelo menos alguns jogos ali, algumas coisas. Tem muito a evoluir, tem muito a melhorar, né? Pelo fato dele ter Android, pode trazer alguma ROM, alguma firmware customizada para o console, que melhora alguns pontos, porque um hardware interessante ele tem. Então, realmente, se a gente for analisar hoje o cenário do PlayStation Vita em comparação, por exemplo, com 2022, hoje talvez financeiramente falando não valha muito a pena você adquirir um PS Vita, né? Se fosse um ano atrás, talvez valeria a pena. Se for hoje, se você estiver pensando hoje em pegar um PS Vita, você tem que levar alguns pontos em consideração, tá? O primeiro deles é a questão do desbloqueio, né? Tem sempre que ver se realmente o aparelho já está desbloqueado, como foi feito o desbloqueio. Hoje em dia o desbloqueio existe para praticamente todas as versões. Eu acho que tem uma ou outra versão que não você tem que fazer um procedimento um pouco mais demorado, um lance de um downgrade, alguma coisa nesse sentido, mas é perfeitamente plausível, perfeitamente possível, melhor dizendo, você fazer o desbloqueio em casa mesmo, seguindo os tutoriais. Tem o Venom, tem tanta gente aí que ensina como que faz o desbloqueio do PS Vita, então esse não é mais um problema, vamos dizer assim, tá? Então já existe o SD2 Vita, né, que é aquele cartãozinho que a gente coloca aqui para a questão do desbloqueio. Você pode encher ele de jogos se você quiser, tá? Você consegue teoricamente customizar tudo aqui. Já existe uma loja de aplicativos aqui, que é a PKGJ, né, se não me engano, é isso mesmo, PKGJ. Você tem o Windows, ó, quem dera. Você tem o Play 1 rodando nativamente, você tem o PSP rodando nativamente aqui também. Todo o processo de desbloqueio, todo o processo de instalação de jogos é bem simples, é bem fácil. Então hoje, de fato, o único empecilho, o único porém que deve ser observado é justamente essa questão de você ter hoje no mercado consoles que praticamente ou se igualaram ou batem muito de frente com o Vita. Eu, no caso, sempre vou citar o RG505. Um ponto que a gente tem que observar, né, principalmente quem é mais entusiasta aí da emulação, assim como eu, é que a emulação de PlayStation Vita ela está começando, né? Isso aí vai demorar, na minha opinião, pelo menos um ano para estar uma emulação, vamos dizer assim, madura o suficiente do ponto de vista de jogabilidade, né? É lógico, eu acabei de falar, eu sou um entusiasta, eu faço muitos votos, torço muito, apoio para que a emulação do PlayStation Vita deslanche,
mas a realidade, né, o cenário não é muito favorável no momento. A gente tem poucos jogos compatíveis. Na questão do Android, a gente tem uma gama de aplicativos muito grande, não só em questão de hardware, mas em questão de software também. A gente tem milhares praticamente de aparelhos funcionando com versões diferentes do Android, embora eles exijam ali o Android 7.1 ou algo do tipo, Androids mais atuais, entre aspas, né? O 7 já é bem defasado. Então assim, a gente tem uma quantidade enorme de dispositivos, não dá para os caras moldarem o emulador para todo o cenário, né? Então aqui o vídeo não é nem para falar do emulador, é só para dar fazer essa ênfase. Se você talvez estiver analisando, pensando na possibilidade de jogar exclusivamente PlayStation Vita, esse aqui é um vídeo do Vita, então eu acho que o contexto aqui está inserido nos jogos do Vita. Se realmente você faz questão de jogar os jogos do Vita, óbvio, evidente, opte por comprar um PS Vita, porque a emulação, ainda que esteja numa fase bem avançada, o projeto está sensacional, os caras estão recebendo apoio, enfim, o negócio tem tudo para dar bom, tem tudo para dar certo. Amanhã eu devo trazer, amanhã ou esses dias aí, uns testes. Eu instalei o Vita 3K em vários celulares aqui diferentes, com configurações diferentes, justamente para trazer essa luz aí pra gente. Então, ainda está em fase inicial, vai levar um certo tempo para isso amadurecer. E, claro, né, esse talvez seja o argumento principal de quem gosta de jogar no console, que não é o meu caso, embora eu ame portáteis e tudo mais. Eu percebi ao longo dos vídeos que eu fui fazendo para o canal e os testes que eu, na verdade, gosto dos jogos. Então, para mim, pouco importa jogar no PlayStation Vita ou jogar no celular colocando um controle, como eu fiz ali, né? E vou fazer sempre. Então, eu pego aqui um controle. Prefiro, é a minha opinião, prefiro investir num bom telefone, como foi o caso aqui no LG G8, coloco um controle e vou jogar os mesmos jogos que eu jogaria aqui no PlayStation Vita, tá? Mas é óbvio, é evidente, eu entendo plenamente, perfeitamente, quem opte por quem gosta de jogar no console. A experiência de jogar no console, ela nunca vai ser, vamos dizer assim, suprida. É óbvio, é evidente que jogar no console sempre vai ser melhor, né? Seja do ponto de vista de conforto, de praticidade, de jogabilidade e a experiência em si, né? Lembra-se que sempre que eu vou pegar um celular aqui para jogar com um controle, eu sei que eu estou pegando um celular, né? O visual dele e tudo mais, não é um console dedicado, aquela questão toda e tudo mais. Uma das reclamações também que muita gente faz, e eu concordo com isso, é que jogar no celular distrai a gente, você acaba fazendo outras coisas. Eu tinha deixado um telefone exclusivo, que no caso é o que eu estou gravando agora, exclusivo para jogar, que é um telefone que tem um hardwarezinho interessante, que é o A71 da Samsung, que eu tenho. Inclusive tem uma excelente câmera, eu gosto de usar ele para os vídeos. Então eu tinha deixado ele, né? Só que aí acaba instalando outras coisas, Instagram, Facebook e tal, e às vezes eu pego para jogar, acabo me distraindo com outras coisas, enfim, acontece. Mas isso vai acontecer sim, porque a maioria dos portáteis bons atualmente já está saindo de fábrica com o Android, que é o caso do RG505. Eu estou usando o RG505 como base, porque ele é que a gente, vamos dizer, o que a gente tem de melhor em matéria de portátil ultimamente. Existem outros melhores, até um pouco mais caros, que é o caso do Win 600 e tudo mais, mas aí já está numa outra faixa, né? Está na faixa do que a gente chama de computador de bolso, que é o caso do Win 600. No caso de portátil, para jogos, emuladores e essas coisas, o RG505 é o supra-sumo do momento. Não sei que época que você vai estar vendo esse vídeo, daqui a algum tempo, obviamente, ele vai ser superado. Mas hoje em dia é o RG505 que estaria ali em pé de igualdade. Então, o que faria você não comprar um Vita, um PlayStation Vita? O preço, que talvez seja o maior empecilho de todos, e essa questão de você ter um portátil que roda praticamente tudo o que o Vita rodaria. Foi o que eu falei, ano passado valeria muito a pena, ainda está valendo a pena, dependendo da proposta, dependendo do que você quer. Hoje em dia, se eu realmente fizesse questão de jogar no console e os jogos do Vita, obviamente não existe opção melhor do que você comprar um PlayStation Vita, tá? Eu, particularmente, compraria um telefone, porque eu não ligo para console, como eu acabei de falar, tá? Mas novamente falando, o desbloqueio é fácil, você mesmo faz em casa. Você consegue colocar um cartão de memória micro SD que é barato hoje em dia, isso não depende mais daqueles cartões exclusivos da Sony. Você tem PSP embarcado aqui, rodando nativamente, PlayStation 1, todos os emuladores, vocês estão vendo aqui que eu tenho bastante coisa instalada, tá? Além, obviamente, dos jogos
originais dos jogos oficiais do próprio PlayStation Vita, que vai demorar muito tempo, não muito, mas eu acredito que em torno de 1 ano para que isso seja amadurecido, para que você consiga jogar no celular de uma forma satisfatória, tá bom? Pontos que você tem que observar ao comprar um PlayStation Vita. Primeiro, esses analógicos aqui costumam dar muito problema, tá? É de lei, os botões em geral, mas os analógicos dão muito problema. Alto-falante, testa sempre o alto-falante para ver se o som tá saindo com qualidade, se tá saindo nos dois alto-falantes. Muitas das vezes só sai em um. Testa o Wi-Fi. Basicamente é como se você estivesse comprando um telefone, né? Testa o Wi-Fi para ver se está conectando direitinho. Saída do fone de ouvido costuma dar muito problema também. O touch, tá? Faz o teste do touch para ver se está subindo, se está descendo direitinho aqui. Toca nos aplicativos para ver se está tudo tranquilo e tudo mais, tá? Pontos negativos no sentido geral que, na minha opinião, fazem o uso do portátil, talvez não exclusivamente do PS Vita, mas fazem a experiência de usar portátil hoje em dia, claro, né, sempre frisando isso, hoje em dia traz uma experiência, traz uma, vamos dizer assim, uma sintonia chata para mim. Ponto que eu acho negativo, que é o caso, por exemplo, do carregador, onde você tem que levar o cabo exclusivo dele para carregar. Você não precisa necessariamente da caixinha de ligar na tomada, você pode ligar em qualquer uma, mas você tem que andar sempre com o cabo dele para cima e para baixo, porque é um cabo exclusivo, né? Então você não consegue ter acesso em qualquer lugar. A questão do cartão de memória original dele ainda hoje é caro, é um cartão caro. Em alguns casos você vai precisar para fazer o desbloqueio, mas você encontra aí um cartão de 4 GB relativamente barato, tá? Bateria é uma coisa também que, se der problema, você tem que levar uma assistência boa para poder trocar. Não é comum, eu tenho esse Vita, deve ter uns 6 anos, 5 ou 6 anos ou mais um pouquinho, e quase não tenho jogado. A bateria até que dura bem, tá? Eu não tenho nada do que reclamar, mais ou menos aí 2 horas e uns quebradinhos de jogatina intensa, tá? Então é isso, no ponto geral é isso. Em 2023 vale a pena? Vale muito a pena, dependendo de 2 fatores primordiais: o que você quer jogar e o preço, tá? Na verdade isso vale para qualquer coisa, em qualquer época, qualquer ano da vida, né? Mas em especial nesse cenário onde eu acredito, sempre coloco isso, é minha opinião, eu acredito que o preço do Vita vai baixar ainda mais, mas jamais você vai conseguir, jamais não, eu gosto de usar essa palavra, mas a probabilidade de que você consiga comprar esse console por 150, 200 reais, como algumas pessoas dizem hoje, que esse seria o preço justo para ele, eu não concordo nem um pouco, 250 nessa faixa, só o console, claro, né, o console ali usado e tal, esquece, tá? Isso não vai acontecer. É um console sensacional. A gente ainda hoje tem PlayStation portátil, PSP, sendo vendido por 300, 400 reais, né? Se tiver caixa, se tiver tudo legal, às vezes até mais do que isso. Então ainda hoje é um console relativamente caro para boa parte das pessoas. Você imagina o PlayStation Vita, que além de você jogar todos os jogos da coleção do Vita, que são maravilhosos, você ainda roda o próprio PSP nativamente. Eu sempre gosto de frisar isso, porque não é emulação, muita gente confunde. Novamente, o Vita roda PSP nativo, é o sistema do PSP, é como se você viesse com o PSP e entubasse aqui, enfiasse dentro do PlayStation Vita. Então ele roda nativamente. E PlayStation 1 também da mesma forma, tá? Então você tem 3 consoles em um só. Aí muita gente faz essa comparação, como a gente já falou aqui, com o RG 505, que na minha opinião é uma comparação plausível, mas depende sempre daquilo que você almeja, tá? Então, aficionados por Vita, quem realmente tem nostalgia e gosta do console, vai continuar comprando. Vale muito a pena sim, respondendo aqui, obviamente, objetivamente, vale muito a pena sim, dependendo desses 2 fatores, preço e o que você quer jogar. Mas eu acho que tende a corda a puxar mais para o que você quer jogar, porque o preço vai estar nessa faixa aí. Eu acredito que daqui uns 2 anos e tal, no máximo que a gente vai conseguir é estagnar no valor de mais ou menos 500 reais, é um preço justo a se pagar nesse console, né? Na caixa, com cabo, com tudo, eu acho um preço interessante e justo. Menos do que isso, eu não acredito. Lógico que você pode achar aí numa pechincha, garimpando, eu comprei já, canso de mostrar para vocês a experiência, comprei consoles e telefones já bem abaixo disso, bem barato, mas a faixa média, o preço médio, deve estagnar nisso aí, em torno de 500 e pouquinho. E foi como eu falei no outro vídeo,
brevemente, daqui a uns 3 anos, 4 no máximo, ele já vai se tornar retrô. Ele já é retrô, né? Se a gente for partir do princípio aí do ano de lançamento, nós estamos falando em quase 10 anos, 10, 11 anos por aí. Então, para muitas pessoas, inclusive para mim, ele já é um console retrô. Mas como ele foi o último dos portáteis, né, da leva ali de portáteis da linha da Sony, do lado de cá, né, do lado de lá nós tivemos o 3DS, foram os últimos games portáteis fabricados mesmo por empresas, né? Depois a gente teve o Switch, que não é necessariamente um portátil, ele é híbrido, então a gente pode dizer que foi o adeus, né? Foi o último dos portáteis. Essas empresas não têm mais interesse, pelo menos a princípio, de lançar consoles portáteis, né? Ou vai ser híbrido, ou vai ser alguma coisa baseada em Android e tal. Então eles vão guardar essa ideia de nostalgia, tá? Então o preço, na minha opinião, vai dar uma caída durante um tempo, enquanto o emulador começar a evoluir. Muitas pessoas vão começar a migrar, né, para os telefones, porque muitas só querem jogar mesmo os jogos, não fazem questão do console, então deve dar uma queda aí, deve dar uma caída na procura pelo PlayStation Vita, né? Não vai ter mais aquele mercado aquecido como foi agora há pouco tempo atrás, vai dar uma caída, mas logo depois, né, vai ser um efeito meio que de ações, cai, mas depois vai subir, porque aí vamos começar a anunciar ele como um game retrô, coisa que aconteceu com o PSP, né? Muita gente teve o boom do PSP, que foi ali entre 2019 e 2020, final de 2020, o PSP começou a ser muito divulgado, muitas pessoas começaram a comprar aquela coisa toda, tal, depois deu uma caída. Então vai ser isso que vai acontecer, vai seguir o cenário aí comum a todos os videogames, a todos os portáteis, o preço vai oscilar um pouco, mas nesse cenário de 2022 até 2024, ali início de 2024, os preços vão dar uma caída e devem estagnar em R$500. Essa é a minha projeção, a minha opinião, você não precisa concordar, tá? Resumo da ópera aí de quase 20 minutos de vídeo. Vale ou não vale a pena comprar um PS Vita em 2023? Vale muito a pena, tá? Eu compraria sem dúvida nenhuma, tá? Sim, claro, novamente, dependendo do valor, do estado do aparelho, né? Enfim, todo esse contexto que você tem que levar, que tem que observar. Mas se tivesse um RG 505 e um PlayStation Vita, eu ainda optaria pelo PlayStation Vita. Minha opinião, eu sei que o 505 é bom, é maravilhoso, roda Play 2 e tudo mais, mas eu optaria por ter um telefone razoável, como foi o que eu fiz, e ter um PlayStation Vita para poder jogar os jogos de Vita no console, tá? Eu só vou realmente abandonar de vez o PlayStation Vita quando a emulação no celular estiver filé, tiver show de bola, tiver igual está, por exemplo, o PSP, tá? Hoje, na minha opinião, não vale a pena comprar um PSP. Claro, isso tudo vai de acordo com, enfim, com o feeling de cada um. Se você gosta do PSP, compra, enfim. Agora, valer a pena, financeiramente falando, não vale, né? Enfim, você tem o próprio Vita que roda o PSP e dezenas de outros portáteis e celulares. Então hoje, por exemplo, o cenário não vale a pena ter o PSP hoje em dia, tanto que eu até vendi os meus, vendi na caixa para colecionador e tal, porque eu não vou jogar, todos os jogos ali já são perfeitamente emulados no telefone, sem lag, sem nada, então não há mais necessidade. Então quando o Vita tiver nessa categoria aí, tiver fluindo, tiver voando no celular, aí sim eu vou abandonar de vez a emulação, o console, jogar, né, no console, não vou querer mais, aí talvez eu venda, enfim, vou ver aí o que eu vou fazer, tá bom? Mas ainda hoje, em 2023, fevereiro de 2023, vale muito a pena ter sim um PlayStation Vita, tá? Além dos emuladores que ele roda também. Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima e fui!